Bendito seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Para isso que estamos aqui, para louvar ao Senhor, para engrandecer o Senhor. Quero dizer para você que eu estou muito feliz em poder estar aqui cultuando a Deus junto com você nesse momento, declarando o agir de Deus sobre a sua vida, declarando a graça, a unção, o poder de Deus sobre a sua vida. Me deixa orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós exaltamos o teu nome, nós te bendizemos, te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pelo teu zelo relacionado à nossa vida. Fica conosco, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu sei que o que você estiver fazendo agora, o Espírito Santo, ele está presente. Eu sei que aonde você estiver, o Espírito Santo, ele está presente. Ele não só está presente, mas ele vai derramar sobre a sua vida graça, paz, alegria. Nós vamos daqui a pouquinho ministrar a palavra, e ao ministrar a palavra eu sei que o Senhor, ele vai falar ao seu coração, eu sei que Deus vai confirmar coisas ao seu coração, das quais você precisa ouvir, das quais você tem necessidade. Isso traz bastante alegria para mim, poder estar trazendo a palavra, sabendo que pessoas são alcançadas por essa palavra, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora ouvir um louvor, nós vamos adorar o Senhor, e eu quero convidar você a estar comigo nesse momento. Quem foi muito perdoar deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer de fato eu não faço, e dependendo do pecado eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem, se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Desejo ser parecido contigo, Senhor. Não adianta fingir que está tudo bem, se de ti eu recebi perdão, mas
mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de cordeiro, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Quebra o nosso orgulho, Deus, quebra o nosso orgulho e nos faz parecidos contigo, nos faz parecidos contigo, nos faz parecidos contigo, Senhor. Nós não queremos ser egoístas, pensar só em nós mesmos. Nós queremos estar diante de Ti, com verdade nos entregar. Nos faz parecidos contigo, Senhor. Eu sou o vaso, Tu és o oleiro. Quebra minha vida, me refaz por inteiro. Eu tomo a minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro.
Graças a Deus. Que maravilha, que bênção adorar ao Senhor, que coisa boa, não é? Ouvir e poder saber que o nosso louvor, a nossa adoração, Deus recebe, chega ao trono da glória, porque nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus, ou fazemos parte, não é, do povo de Deus, e por isso é maravilhoso, não é? Sentir essa presença, sentir a unção, sentir a graça de Deus sobre a nossa vida. Chegamos agora ao momento da palavra, e nesse momento eu quero falar com você em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Tá? É o texto que eu quero falar. Vamos falar sobre igreja, vamos falar sobre a exortação do Senhor mediante a discórdia na igreja. É isso aí. A igreja não deve ter discórdia, não deveria, mas acontece. E o Senhor, ele vem para nos exortar, para nos direcionar à vontade e o propósito dele. O texto, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. O que acontece? Desde essa época, mais à frente, o texto vai falar sobre isso, havia dissensões, divisões na igreja, pessoas que pensam de maneira diferente e, além de pensar de maneira diferente, elas querem fazer valer o seu pensamento. Muitas vezes, nesse momento de buscar fazer valer o nosso pensamento, a gente acaba atropelando as coisas, não respeitando, não honrando, nem mesmo, muitas vezes, reconhecendo aquela pessoa que é nosso irmão em Cristo Jesus, porque ela pensa diferente, porque ela age diferente, porque a sua postura é diferente. Então o texto ele vai trazer esse entendimento, tá? De uma unidade ou da necessidade de uma unidade no Senhor. Isso é extremamente importante. O versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Então, olha só, desde muito antes, desde muito tempo, há contenda, há dissensões, facções, que é partidarismo dentro da igreja. A gente precisa entender que o cabeça da igreja, ele é Jesus, e ele é quem governa todas as coisas. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor, a ele toda a adoração. Sendo assim, nós precisamos compreender que para viver em igreja, viver em comunidade, viver em comunhão, viver em unidade, nós precisamos sim neutralizar parte do nosso eu, da nossa vontade, das nossas características, sabe? A Bíblia chega a dizer da necessidade de considerarmos o nosso próximo superior a cada um de nós. Por isso o texto está dizendo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E não é para que isso seja feito de uma maneira vaidosa ou sem propósito, sem princípio. É para, em nome do Senhor Jesus, sabe? Pelo sacrifício de Cristo Jesus, precisamos viver em unidade. Pelo sacrifício de Cristo Jesus, precisamos ser um como igreja, tendo o mesmo pensamento. E esse pensamento, ele não pode ser sem direção, sem propósito. Eu quero ler ainda, o versículo 12 diz, quero dizer com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Havia sim uma divisão, e as pessoas aparentemente estavam tentando até dividir Cristo. Vê se isso não é basicamente o que acontece nos nossos dias, no momento que nós estamos vivendo. Eu vou te dar um exemplo. Dentro da igreja, no momento de culto, se é uma pessoa que você tem mais afinidade, que vai ministrar a palavra, ok, a aceitação dessa palavra ela é maior. Se é uma pessoa que você tem menos afinidade, a aceitação é menor.
se dependendo da característica de quem for ministrar, de quem for orar, há mais ou menos aceitação. Isso não é algo saudável como igreja, sabe? A afinidade, ela pode funcionar, por exemplo, no convívio particular, naquela pessoa que vai visitar a sua casa, que vai estar próxima de você, que vai ser o seu amigo particular, vai ser aquela pessoa sua confidente ou não, sabe? Agora, no contexto da palavra, no contexto da igreja, não é saudável esse partidarismo, não é saudável essa divisão dentro da igreja, porque isso vai gerar o enfraquecimento tanto da fé, isso vai gerar o enfraquecimento na vigilância. Precisamos entender que, como igreja, estamos em uma batalha espiritual, estamos em uma guerra que é travada. O inimigo, ele busca neutralizar a igreja, ele busca minar a força da igreja. E se a igreja, ou se dentro da igreja há partidarismo, preferência, então automaticamente até o contexto de orar, sabe, aquela oração intercessória, até o contexto da aceitação para a transformação da vida vai ser diminuído, entende? Porque eu assimilo melhor a palavra de alguém que talvez, por fragilidade natural, porque nós somos seres humanos, vai até trazer uma palavra que pode, na forma a ser ministrada, não confrontar com a sua fragilidade, sabe? Por causa exatamente da proximidade. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes, porque a palavra, ela precisa ser imparcial no contexto da igreja. E é muito importante a gente observar isso, porque todos queremos o crescimento da igreja, todos queremos o desenvolvimento da igreja, queremos uma igreja em unidade, queremos um povo, precisamos de um povo que na verdade é temente e tem o mesmo pensamento como o texto que nós lemos aqui, porque se não for assim, então esse povo está dividido, e um exército dividido, ele não subsiste, ele não avança, ele não vence batalha. Entende? Jesus já esclareceu isso até relacionado ao reino das trevas, porque um reino dividido não prossegue, ele não avança. Então, tanto no contexto de um exército quanto da igreja, há a necessidade de unidade, de uniformidade no pensamento, sabe? Isso é extremamente necessário, entende? Então, no momento de adoração, como nós vivemos, num contexto da igreja, como está acontecendo agora, sabe, a nível online, claro, eu sempre falo isso, o objetivo é alcançarmos algo presencial, entende? É importante não perder isso de vista, muito importante. Contudo, se não houver unidade, não houver entendimento, que, por exemplo, eu, aonde estou agora ministrando para você no privilégio da tecnologia, tá? Pode ser alcançado por essa palavra num lugar muito distante até, mas se não houver a unidade, o entendimento de que Deus está em todos os lugares, que Ele é onipresente, a minha voz, a palavra ministrada, ela pode não alcançar você da forma que deveria. Entende? Então nós precisamos sim baixar o nível da competitividade, baixar o nível da nossa arrogância, porque esse texto vai falar disso. Exortação é a concórdia ou a concordância na igreja. A ausência da concordância é discordância, e a discordância vai falar de divisão de pensamento. E nós não podemos ter um pensamento dividido quanto a Cristo. Não podemos ter um pensamento dividido quanto às doutrinas bíblicas. Não podemos ter um pensamento dividido quanto à ação e o mover do Espírito Santo. Não podemos, de forma alguma, ter um pensamento dividido quanto à priorização das pessoas, o amar as pessoas como a nós mesmos, como diz a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todos nós precisamos ter esse mesmo pensamento, este mesmo entendimento, senão nós não avançamos
no que diz respeito à fé. Nós não avançamos na nossa comunhão com Deus. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa, quando Jesus morre na cruz por cada um de nós, ele morre por cada condição do nosso caráter, por cada condição relacionada às nossas características. A morte de Jesus foi para tratar de todos esses detalhes. A salvação implica todos esses detalhes. Por isso ele está dizendo, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, para que eu compreenda que houve alguém que morreu na cruz em meu lugar. E por causa dessa morte, eu preciso sim andar em concordância. Isso que a igreja precisa compreender. A santidade comporta todas essas coisas. O sacrifício de Jesus ou a exigência de aceitação a Jesus Cristo para permanecer na fé, permanecer salvo, porque existe para isso uma exigência. Jesus não cobrou nada para morrer em nosso lugar, mas para que eu seja salvo, existe o imperativo, existem implicações, e as implicações diz respeito a esse contexto aqui, tá? Andar e pensar da mesma maneira. Se eu não ando e não penso da mesma maneira, olha o que acontece. A minha identificação com o corpo não é real. Não há uma testificação do Espírito de Deus com o meu espírito que sou filho de Deus, porque não há um comportamento que define essa postura. É preciso haver sim um comportamento, é preciso haver um posicionamento. Então nós, como cristãos, precisamos ter as mesmas características de Cristo e ter unidade na maneira de pensar, ter unidade como igreja. Concordar como igreja é agir como Jesus. Se ele é o cabeça, ele rege todo o corpo. Se ele rege todo o corpo trabalha em benefício próprio para o desenvolvimento e a glorificação do nome de Jesus. Entende? Então isso é extremamente importante, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Então, alguém vai lá e comunica ao apóstolo sobre a contenda, sobre a divisão. O que acontecia naquele contexto, naquela época, era que os apóstolos iam, estabeleciam igreja, permaneciam ali por um tempo e depois deixavam uma liderança indo para outro lugar, para sim o fazer. Mais ou menos como a gente está aqui. Eu quero pastorear você, posso pastorear você, mas eu não estou tendo um livre acesso presencial. Então, o que é que se espera? Responsabilidade, entendimento relacionado à palavra, compreensão de que você pertence a um grupo, grande ou pequeno, que tem um pensamento em priorizar a vontade, o amor, a graça e a palavra de Deus sobre a sua vida. Se você faz parte disso, se espera que você tenha também essa mesma responsabilidade. Isso acontece num contexto como o nosso aqui agora, ou via online, ou até presencial, porque o pastor, o líder da igreja hoje, ele não está o tempo todo junto das ovelhas. Terminando o culto, cada um vai para sua casa, cada um vai viver a sua vida, cada um vai viver segundo aquilo que compõe o costume da sua família, dentro da sua casa. A liderança da igreja, ela não está presente o tempo todo. Então há uma responsabilidade que nós precisamos ter, porque o Espírito vai testificando, o Espírito vai moldando, o Espírito Santo vai revelando e mostrando a necessidade de cada um, ou o distanciar de cada um da realidade da palavra. Então, meu irmão e minha irmã, a gente precisa buscar essa interação. Por causa disso, a igreja, pela falta da interação, melhor dizendo, a igreja tem sofrido nos dias de hoje com uma certa perseguição que nem sempre é por amor ao Evangelho, por amor ao nome de Jesus, mas muitas vezes por causa de um mau testemunho, porque não há empatia, não há comunhão, não há unidade, não há o mesmo pensar.
sabe? Então, assim, essa contenda aqui é embate, divisão no pensamento e até confronto na maneira de pensar, entende? A igreja primitiva, ela vivia muitas situações, tá? Nós hoje temos a Bíblia completa, temos o Espírito Santo, o que também eles tinham a partir de um determinado momento, não é verdade? O Espírito Santo, a Bíblia estava em conclusão, mas o que acontece? Naquele contexto, como as coisas estavam ainda sendo estabelecidas, algumas doutrinas, alguns ensinamentos, vários concílios acontecendo, então muita coisa, quero entender, ficava ainda no ar, sabe? E dentro desse processo, cada um querendo fazer valer a sua maneira de pensar. Nos dias de hoje não é diferente. Mesmo tendo a Bíblia completa, como livro ou uma biblioteca, né? Porque Bíblia nada mais é do que uma biblioteca, um conjunto de 66 livros, entende? Como através de um celular, num tablet, num notebook, o acesso que nós temos à palavra não tem garantido sempre um crescimento em conhecimento, sabe? Muitas vezes se busca tão única e exclusivamente informação, mas não um alimento sólido que a palavra pode gerar. Então há essa divergência e as contendas na maneira de pensar, sabe? A gente precisa neutralizar isso. Versículo 13, está Cristo dividido? A pergunta, foi Paulo crucificado por vós? Porque um vai dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, outro de Cristo. Então vem essas perguntas, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Por quê? Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. A necessidade de unirmos o nosso pensamento em detrimento da vontade, do plano, do propósito e das doutrinas de Cristo, porque a igreja crescia nos ensinamentos dos apóstolos, no contexto da igreja primitiva, mas os ensinamentos dos apóstolos era relacionado à doutrina de Cristo. E se a igreja, se você, se eu pensarmos diferente desse aspecto, então a gente não avança espiritualmente, não avança em glorificar o nome do Senhor, não avança na gratidão pelo sacrifício de Cristo Jesus relacionado à nossa vida. Versículo 14, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei senão a Cristo e a Gaio, Crispo e a Gaio. Paulo vai falar isso, entende? Então, assim, a importância, ela não é minha, como pastor, como seu pastor. A importância é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Eu não sou, na verdade, a pessoa mais importante, mesmo como pastor, mesmo como líder de uma igreja. A pessoa mais importante dentro de uma igreja é o Senhor Jesus, é Deus, é o Espírito Santo, sabe? Então, eu preciso olhar para o Espírito Santo, eu preciso me render ao Espírito Santo, eu preciso me submeter ao Espírito Santo, eu preciso me prostrar diante do Espírito Santo. Fazendo isso diante do Espírito Santo, eu estou fazendo diante de Jesus Cristo, diante de Deus, porque os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um, o Deus único e verdadeiro da Bíblia. A contenda e dissensão, ela acontece exatamente por essa necessidade que as pessoas, e muitas vezes a liderança da igreja tem, de aparecer, sabe? E aí com isso cria-se grupos, pessoas que são mais importantes, pessoas que são mais próximas, grupos, ou, por que não dizer, como é um costume já, a panelinha, aquele sistema tribal que acontece dentro de muitas igrejas, sabe? O problema não é nem o sistema tribal, nem a panelinha. O problema é não permitir que outras pessoas entrem nesse contexto. Porque é normal, se você olhar o grupo, por exemplo, tem um grupo de louvor, a prioridade do assunto dentro do grupo de louvor são louvores. A prioridade do assunto dentro do grupo de mestres e doutores da igreja, de pessoas que ensinam, vai ser a palavra. A prioridade de quem faz parte de um círculo de oração vai ser as experiências, ou vão ser
as experiências adquiridas através da oração, sabe? Esse não é o problema. O problema é que muitas vezes neutraliza-se a pessoa do Espírito Santo nesse grupo, entende? E neutralizando a pessoa do Espírito Santo, esse grupo vira um grupo puramente humano, cheio de vaidade, cheio de vanglória, com experiências próprias, buscando interesses próprios. E aí a igreja, ela se subdivide, entende? Aonde há discórdia, tá? Aonde há a proliferação do partidarismo. E aí não se aceita A, B, C, D, entende? Por quê? Porque, na verdade, aquele grupo ele se torna um grupo fechado, entendeu? E ele precisa limitar as pessoas, ele precisa limitar, porque a liderança do grupo, as pessoas do grupo se tornam pessoas extremamente importantes. O Espírito Santo perde terreno, perde espaço e nenhuma outra pessoa consegue adentrar naquele contexto, a não ser quando tem o pensamento igual, sabe? Mas esse pensamento, ele nunca vai reconhecer alguém além, sabe? Ele nunca vai reconhecer uma autoridade sobre, a não ser das pessoas que estão ali. Por isso o Espírito Santo não é bem-vindo. Eu espero que você esteja entendendo a palavra. Então, o meu chamado e a receita para que haja a concordância dentro da igreja é a priorização da pessoa do Espírito Santo, a neutralização do meu próprio eu, o entronizar o Senhor no seu devido lugar, na minha vida, na minha mente, no meu coração, sabe? Se assim eu fizer, eu venço essa condição tão prejudicial que a igreja vai vivendo. Que a mão do Senhor, seja sobre a nossa vida, que Deus venha ministrar ao meu coração, que você compreenda a importância da igreja, a importância de andar em unidade, a importância da comunhão e o que o Espírito Santo, acima de tudo, o que o Espírito Santo quer fazer na sua, na minha e na nossa vida como igreja, sabe? Que você compreenda essa verdade, que você entenda esse princípio, que você reconheça essa necessidade, essa condição e entenda que o que estamos fazendo aqui é algo relacionado a uma igreja em Cristo Jesus, uma igreja submissa à ação do Espírito Santo. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que Deus possa ministrar graça e paz ao teu coração, que você possa compartilhar essa palavra, sabe? Se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, mas compartilha com vontade, sabe? Que você reconheça culto ao Senhor Jesus, esse culto ao Senhor Jesus. Que a mão de Deus seja sobre você. Eu quero orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez elevo a minha voz a Ti em oração, clamando pela Tua direção, clamando pelo Teu mover, pela Tua graça, clamando pelo Teu agir de maneira sobrenatural. Deus, toca agora, Senhor, a essa pessoa que está ao alcance da minha voz, trazendo a Tua direção sobre a vida dela, quebrando, Deus querido, toda dificuldade de comunhão, quebrando, meu Pai, toda dificuldade para adorar o Teu nome e reconhecer o Espírito Santo sobre a sua vida, pois eu tenho certeza que quando nós reconhecemos a autoridade do Espírito Santo, todo o demais se acerta. Então, em nome de Jesus, que a mão de Deus seja sobre você, sua casa e família.